Boa noite, irmãos. Graça e paz. Convido os irmãos para fazerem um instante de oração silente, para estarmos dentro de instantes iniciando o nosso culto de hoje. Deus amado, Pai bendito, mais uma vez, Pai, te agradecemos pela oportunidade e o privilégio de estarmos à sua casa. Ó Pai querido, nos acompanha agora, Senhor, nesse momento em que vamos te oferecer esse culto, Pai, como um serviço que nós prestamos a Ti. Ó Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos aqui reunidos, e nos abençoa, Senhor, nesse momento. Pai, tudo que nós fazemos aqui é para a sua honra e para a sua glória. E por isso nós nos alegramos, Senhor, por estarmos na sua presença, estarmos nesse templo, Pai, para falar contigo. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós te oferecemos, Pai, esse culto. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amados, vamos celebrar os sacramentos da nossa igreja. E para isso eu quero convidar no momento de adoração que os irmãos abram a Bíblia no Salmo 136. Salmo 136. Eu estarei lendo a parte A do versículo e o irmão lendo a parte B. Nós leremos esse salmo completo. Vamos iniciar? Salmo 136 diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estabeleceu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para presidir o dia. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. E tirou a Israel do meio deles. Com mão poderosa e braço estendido. Aquele que separou as duas partes do Mar Vermelho. E por entre elas fez passar a Israel. Mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército. Aquele que conduz o seu povo pelo deserto. Aquele que feriu grandes reis.
e tirou a vida a famosos reis. A Sion, rei dos amorreus. E a Og, rei de Bassã, cujas terras deu em herança. Em herança a Israel, seu servo. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários e dá alimento a toda a carne. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Amém. Queridos, como nós lemos aqui repetidas vezes, a misericórdia de Deus dura para sempre. É ela que nos mantém, é ela que nos sustenta, é ela que nos direciona. A misericórdia e a bondade, hoje nós tratamos isso na nossa EBD. Nós falamos da bondade de Deus, da misericórdia dele. É ele que nos sustém, dia após dia, para sempre. O texto, quando está dizendo isso repetidas vezes, está reafirmando para nós quem é esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Esse Deus que fez tantas coisas, tá, ao seu reino, ao seu povo. E muitas vezes, nós deixamos um pouquinho isso de lado e não reconhecemos bem o Deus a quem nós servimos. Esse Deus é o Deus de honra e de glória, a Ele que nós devemos toda a nossa vida. E nesse momento de adoração, eu quero convidar os irmãos para estarmos orando, agradecendo a Deus mais uma vez por Ele estar presente na nossa vida. Vamos orar? Amado Pai, querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Pai, pelo grandioso Deus que o Senhor é para nós, Pai. Bondoso, amável, perfeito, Pai, completo. E nós devemos, Pai, o ar que nós respiramos a Ti, Senhor. Nós te adoramos por tudo isso. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós o tempo todo, Pai, em todos os detalhes. Obrigado por tudo isso, Pai amado. Pai, nós queremos te louvar, Pai, nesse momento. Te engrandecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez à vida do povo. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito à nossa vida, aos nossos irmãos, Pai, pela cura, pelo tratamento, Pai, porque o Senhor é o Deus dos deuses. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele, Pai, que sustenta a nossa vida dia após dia, Pai. A Ti, Pai, nós devemos nossa honra e nossa glória. Obrigado, Senhor, por tudo isso. E, Senhor, que nós possamos estar prontos e preparados, Pai, para a todo instante estarmos elevando os nossos pensamentos a Ti, Pai, e Te agradecendo cada coisa que o Senhor faz a nós. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo dia de hoje, por esse culto, Pai, pelas nossas famílias e pela nossa igreja. É o que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos que puderem ficar de pé, a juntos cantarmos o hino 26 do Inário Novo Cântico, ao Deus grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões
as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. A igreja pode se assentar. Quero convidar agora os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Primeira Tessalonicenses 5, de 1 a 10. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, somos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Porque morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amém? Amados, nós sabemos que o pecado está muito próximo a nós, porque nós somos pecadores, nós nascemos em pecado, nós carregamos o pecado, nós erramos por várias e várias e várias vezes. Mas Deus é muito bom. Deus é amoroso. Nosso Deus, como foi dito há pouco, Ele é perfeito. E por Ele ser perfeito, por Ele nos amar, Ele também nos dá a condição de nos arrependermos e pedirmos perdão desses pecados. Pedimos a Ele, através de Cristo, e tudo o que nós pedimos a Deus mediante Cristo, nós alcançamos. E nós agora, nesse momento, estamos nos mostrando arrependidos dos nossos pecados, certos de que Deus irá nos perdoar. Mas nós precisamos estar prontos para isso, com os nossos corações abertos para isso, preparados para isso, arrependidos, com a plena consciência de que todos os nossos pecados, se nós estivermos arrependidos, eles serão perdoados por Deus. Convido os irmãos nesse momento a fazer uma oração silente, apresentando para Deus todos os seus pecados. Todos aqueles que você tiver consciência, que você lembrar, agora é o momento de apresentá-lo para Deus. Deus conhece todos eles, mas a questão aqui é, você os conhece? Você sabe quais são esses pecados? Você entende esses pecados? Você está arrependido desses pecados? É isso que Deus quer para a sua vida. Façamos essa oração silente nesse momento.
Ó Pai amado, nesse momento, Pai, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, porque nós estamos arrependidos dos nossos pecados. Porque nós reconhecemos, Senhor, que tudo aquilo que nós fizemos, que tenha transgredido a Sua lei, Pai, nos afasta de Ti. Pai, nós procuramos, Pai, a Ti para nos apresentar e mostrar, Pai, cada um desses pecados. Porque nós estamos com os nossos corações contritos, Pai, e nos mostrando para Ti e Te pedindo perdão por eles, Pai. Nós temos a consciência, Senhor, de que várias vezes nós pedimos esse perdão, Pai, e muitas vezes nós caímos novamente. Mas, Senhor, nesse momento que nós Te pedimos para nos auxiliar, Senhor, nos direcionar, nos dar a condição, Pai, e a oportunidade de nos afastar do pecado. Muitas vezes, Senhor, nós sabemos quais são esses pecados. Muitas vezes, Pai, nós cometemos eles por ação e por omissão também. Mas, Senhor, nós queremos nos afastar de todos eles. Porque nós reconhecemos, Pai, que com esses pecados nós não estamos puros para estar nos apresentando a Ti. Então, por isso nós Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Pai, a nossa igreja, nos momentos em que ela não fez aquilo que ela deveria, Pai. Perdoa, Senhor, cada atitude que nós deixamos de tomar para a Sua obra. Ó, Pai querido, Pai amado, nos perdoa, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, abertos, com o coração em pranto, Senhor, para Te pedir perdão por todos esses pecados. Então, Senhor, nesse momento, nós nos entregamos a Ti, verdadeiramente, Senhor, certos de que o Seu perdão vem, Pai, porque o Senhor é o Deus maravilhoso, perdoador e amável que nós conhecemos. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela nossa vida, Senhor. Eu apresento essa oração nas mãos do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Amados, nesse momento eu quero convidar a igreja, mais uma vez, aqueles que puderem ficar de pé, para cantarmos o hino 68 do Inário Novo Cântico. Hino Necessidade. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-Te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti.
quero convidar o irmão Igor para cantar hinos, louvores e orarmos através de música. Aproveito para passar alguns recados para a nossa igreja. Primeiro, esse é o momento dos nossos dízimos e ofertas. Os irmãos que vieram preparados para os dízimos e ofertas, durante o louvor, que depositem no gasofilácio. A nossa irmã Rose, nossa irmã Rose está ainda em tratamento em Campo Grande. Glória a Deus, ela está bem, está melhorando dia após dia. Vamos continuar, fortalecendo em oração. As orações têm sido ouvidas por Deus e ela tem sido tratada, tem sido curada. A Denise também hoje não pôde vir, que a Denise está com a febre alta. Minha mãe também não está boa, então por isso a nossa igreja parece um pouco mais vazia. Mas não é por isso que ela tem que ficar triste. Nós estamos felizes porque Deus está tratando de cada um, cuidando de cada um, de acordo com a necessidade de cada um. Então, ficamos felizes pela vida deles, que todos eles estão sendo cuidados, sendo tratados. Então, agora eu passo para o Igor. Nada havia
altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, obrigado por este momento, obrigado que o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui te louvando, Senhor. Venho pedir que o Senhor haja no coração de cada um que está aqui, Senhor, para poder receber a Tua palavra agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode se assentar. Nesse momento, vamos tratar e iniciar a nossa mensagem de hoje. E nós gostaríamos de falar hoje sobre um pouquinho sobre o que foi a campanha mundial de oração. Foram 10 dias o mundo orando consecutivamente, 240 horas de oração. Que coisa linda, gente. Você abrir o YouTube e acompanhar as orações. Entra um grupo e sai outro, entra um grupo e sai outro. E todo dia tinha um motivo específico de oração e pelo dia todo se orava por aquele motivo específico. A nossa igreja participou desse momento. Infelizmente, um problema de link, tá? Nós não conseguimos ir ao ar, mas, de qualquer forma, nós cumprimos com o nosso objetivo, que era estar orando às 6 horas da manhã. Não nos reunimos aqui na igreja, foi tudo online, mas nós fizemos. Nossa igreja estava presente, cumprindo com a ordem de Deus, orar uns pelos outros. E é uma coisa muito boa quando nós nos reunimos para fazer isso. Cada um orando por um assunto ou um alvo específico. Cada um se preparando para estar levando a sua mensagem, tá, uns aos outros, orando consecutivamente. O primeiro dia foi o alvo principal foi a família. No segundo dia, a justiça social. Depois a igreja, educação e a ciência, segurança, a mídia e as artes, governo, economia, dia de missões e o dia de arrependimento, que foi o que nós participamos, que foi o 10º dia. Que momento gostoso, que momento sublime. Os nossos momentos de oração precisam ser dessa forma. Momentos que nos tragam alegria. Momentos que nos façam não só chorar de emoção, nos derramarmos em lágrimas, mas principalmente de sabermos que estamos em contato com Deus. Como é bom isso. O tema que foi tratado nesse dia, que é um dia de um tema só e tem um versículo único para esse dia inteiro, todos estarem trabalhando nesse texto. E o texto nosso foi Mateus 4:17, que é o texto que nós vamos trabalhar hoje. É nesse texto que nós vamos meditar. É em cima dele que nós vamos falar a nossa mensagem. Um único texto que fala sobre a nossa vida espiritual. Mateus 4:17. Convido os irmãos a acompanhar a leitura. Mateus 4:17 diz assim: Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Um arrependimento completo. Vamos orar? Pai amado, mais uma vez, Pai, diante da sua palavra, nós te pedimos, Senhor, que nos acompanhe durante esta mensagem, Pai.
Fala conosco, Senhor. Fala com o coração de cada um. Nos trata, Pai, para sairmos daqui com entendimento daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Prepara, Pai, esse seu servo. Usa ele como instrumento seu, Pai. E da mesma forma, coloca, Pai, o Espírito Santo dos nossos irmãos para estarem ouvindo essa mensagem, assim como em mim faça diferença. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando aqui de arrependimento. O arrependimento é uma reação emocional para atos passados, pessoais e comportamentais. É isso que está lá no nosso dicionário. Em resumo, o arrependimento é você estar sentindo algo, tá, que não é uma simples desculpa. É você realmente sentir que aquilo tem um peso muito maior, seja para você, seja para quem você ofendeu. Quando nós estamos arrependidos, esse peso é tão grande, ele é tão grande, que nós podemos, às vezes, ficar dias e mais dias, como diria a minha querida avó, ruminando aquilo. A gente fica mastigando aquilo, fica com aquilo na nossa mente. A gente fica o tempo todo com aquilo martelando. Aquilo bate na nossa cabeça o tempo todo. O arrependimento nos incomoda, porque o arrependimento tem uma coisa interessante. O arrependimento, ele fala, o nosso Espírito Santo nos incomoda. Ele nos toca profundamente. E quando nós estamos arrependidos, não é simplesmente deixarmos para lá. Quando nós estamos arrependidos, ele mostra que nós realmente devemos ter mudança. A palavra arrependimento, ela tem uma origem grega em metanoia, que significa conversão. Essa conversão é uma mudança completa e sistêmica, ela vai mudar tudo na sua vida. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, mudam-se atitudes, comportamentos. Às vezes você está arrependido de uma fala, você muda até a forma de falar. Então, arrependimento quer dizer mudança completa. E quando nós falamos do arrependimento em relação à nossa vida espiritual, ela mostra a conversão. Nós somos convertidos. Quem está arrependido verdadeiramente, muda a sua trajetória. Muda o seu caminho. Deixa de seguir por uma rota para ir para outra. Quando nós estamos realmente arrependidos, nós paramos o que estamos fazendo e vamos fazer de uma forma diferente. Esse é o arrependimento. É assim que se trata um arrependimento. Quando nós estamos arrependidos, nós não tornamos a ter aquele comportamento, aquela atitude, talvez aquela palavra, aquele gestual. Quando nós estamos verdadeiramente arrependidos, ele faz com que nós temos uma mudança completa. Lá na história, nessa passagem, para nós entendermos o que acontecia. Jesus tinha acabado de receber a notícia que João Batista estava preso. Jesus sabia o que viria logo mais, o que iria acontecer dali em diante. E quando ele dá esse alerta para o povo, é justamente para mostrar para eles que o dia está chegando. Você requer de ter uma mudança, requer que você faça algo novo, não de novo. Deixa aquela velha prática, deixa aquele ato, aquele pecado, muda, reconhece, arrependei-vos. Quando Jesus trata desse arrependei-vos, ele quer mostrar que você está errado, o povo errou. O povo estava andando por um caminho torto e precisava se endireitar.
Ele começa a falar isso e mostrar para o povo, mas o povo, infelizmente, não mudou. Muitos não entenderam, como muitos não entendem até hoje. Nós aqui na nossa igreja, nós entendemos o que é o arrependimento. Nós entendemos que quando nós erramos, nós precisamos mudar, abandonar aquele pecado, mas muitos lá fora não sabem. Muitos lá fora não têm esse entendimento. Muitos lá fora deixam o mundo passar, não se arrepende, não tem um momento próprio com Deus. O arrependimento é mostrar para Deus que eu realmente senti, e sei que te feri, e sei que não estou fazendo o que é correto, e por isso eu preciso voltar para os seus caminhos. Basicamente é isso. O povo hoje está muito voltado a si, e esquece de se arrepender, e acha que o arrependimento é uma simples desculpa. Se eu falar desculpa para o meu irmão, resolveu o problema. Quando nós vemos esse texto, e nós já passamos algumas vezes por ele. Eu sei que os irmãos aqui são leitores da Bíblia. Eu sei que os irmãos aqui já passaram por esse texto algumas vezes. Mas alguém já parou para perceber que quando Jesus escuta que João foi preso, ele sabia que a hora estava próxima. E nem todos entenderam isso. Esse texto já tinha sido tratado em Mateus 3, 1 e 2. Vamos ler lá? Mateus 3, 1, 2 e logo a seguir o 3 também. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa frase atribuída a Isaías mostra muito do que nós devemos fazer diante do arrependimento. O arrependimento não vem simplesmente por pensarmos, me arrependi e acabou. O arrependimento vem porque nós precisamos mudar o nosso trajeto. Nós precisamos endireitar o nosso caminho, as nossas veredas. Essa frase que se refere a Isaías 43, essa mesma frase, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ela se refere a um alerta celestial de uma mensagem de consolo ao povo de Deus, indicando um cumprimento final da libertação do povo do cativeiro. Você quer se libertar do cativeiro? Endireita suas veredas. O cativeiro é o pecado. O cativeiro é o erro. O cativeiro é nós estarmos afastados de Deus e presos no pecado, ligados ao mundo, afastados do caminho certo, que é o caminho próprio de Deus. No início do versículo, ele demarca um ponto. Para tudo que nós vamos fazer, nós devemos ter um ponto inicial. Se nós pretendemos comprar um novo veículo, nós falamos, olha, a partir de tal data eu vou juntar tanto de dinheiro. Se eu vou comprar uma casa, a partir de tal época eu vou fazer isso. Se eu vou fazer aquilo, eu preciso ter um tempo definido e um tempo para nós estarmos executando aquela determinada obra. E Jesus aqui, na mesma frase que também foi dita por João, ele determina um tempo. Ele dá um início, um momento onde nós vamos começar isso. O Evangelho de Mateus, ele diz, daí por diante,
a partir daquele momento, a partir daquele instante, naquela hora, aquele foi o marco. Passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tudo tem um início, tem um ponto de partida que nós temos que nos apegar a ele. E a partir desse momento, do momento que Jesus dá essa mensagem, que Jesus entende, esse é o ponto, essa é a marcação. E hoje é essa marcação que nós estamos tratando aqui. É hoje que nós precisamos nos arrepender verdadeiramente, nos entregar verdadeiramente, entender verdadeiramente quem é Deus para a nossa vida. Nós precisamos nos arrepender de tudo aquilo que nos desviou do caminho de Deus. Esse é o marco. É hoje, é agora. A mensagem de Cristo está aí. Porque o dia está próximo. O ponto inicial que o texto informa é que com o reconhecimento e entendimento, nós temos que pressionar o nosso botão de start. Você já ligou algum aparelho sem apertar o botão dele? Se você não apertar o botão, ele não inicia. Aquele é o marco, aquele é o início, aquele é o começo. E para a nossa vida é nesse texto. Daí por diante. A partir daquele instante, a partir daquele momento em que ele ficou sabendo isso, que ele teve essa mensagem, ele dá o alerta ao povo. Essa é a nossa vida. Nós recebemos quantas mensagens durante o nosso dia? Nós recebemos quantos alertas de Deus durante a nossa vida? Quantos alertas de Cristo nós recebemos? Hoje nós recebemos um. Arrependei-vos. Esse é o texto. Logo mais adiante, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer. Toda vez que Jesus fala, temos que estar atentos. Temos que estar alerta. Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos. Jesus aqui está lembrando o que João Batista e o profeta estavam tentando dizer ao povo por muitos e muitos anos. E o povo não ouvia, o povo não se atentava, o povo não parava para prestar atenção no alerta que estava sendo dado. O povo estava cheio de erros. O povo estava cheio de defeitos, mas não queria se arrepender. Não queria aceitar o seu próprio erro. Eu não queria simplesmente mudar a sua vida porque achava que estava tudo andando bem. E quantas vezes na nossa vida nós achamos que as coisas estão andando tão bem que nós não precisamos mudar nada? Era mais ou menos como o povo estava naquele tempo. Quando não nos guiamos na voz do Senhor, certamente estamos nos desviando e entrando em um caminho tortuoso. Cristo está falando, Ele está dizendo, Ele está pregando, Ele está levando a mensagem ao povo e nós não estamos ouvindo ela adequadamente. Se nós quisermos o caminho da salvação, nós devemos ser as ovelhas obedientes. As ovelhas que escutam o pastor, que é Cristo. As ovelhas que obedecem o que o pastor diz. E quando eu falo pastor, não é o pastor é o pastor Cristo. É Cristo quem diz. É Cristo quem te orienta. É Cristo quem te dá a ordem. É Cristo quem te direciona. Nós estamos ouvindo Ele devidamente? Como ovelhas, nós devemos seguir essa voz e obedecê-las para sermos guiados para a salvação.
Não sei se os irmãos aqui já tiveram oportunidade de ver algum vídeo, alguma imagem sobre as ovelhas e os pastores no deserto. Uma ovelha começa a se afastar, ele começa a fazer um chamado, ou fala alguma coisa, e as ovelhas que estão se afastando voltam, se aproximam dele. Elas obedecem. É assim a nossa vida cristã. Quando Cristo fala, nós temos que entender e mudar a nossa direção. Aquelas ovelhas estavam se perdendo e voltaram porque ouviram o chamado de Cristo. Nós estamos vendo dessa forma? Nós estamos conduzindo a nossa vida dessa forma? É assim que nós precisamos conduzir a nossa vida. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Jesus fala para reconhecer o que estamos fazendo. Mudar de direção. A ordem é clara e enfática. A ordem aqui, ela é exigida para que nós possamos fazer uma mudança completa, verdadeira, precisa, pontual. Não é uma mudança de qualquer jeito. Não é simplesmente mudar de roupa e achar, olha, mudei de roupa, mudei a vida. Não, não é isso. Não é simplesmente pedir a desculpa. É uma mudança que nos coloca de novo no caminho de Cristo, no circuito do reino de Deus. Para onde é que vai o povo de Deus? Qual o caminho que nós devemos seguir? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do pastor Cristo, Jesus na sua vida. Para onde eu vou, Ele que te direciona, Ele que é o caminho. Arrependei-vos, é isso que Ele está dizendo. Ele dá um alerta. Ele não fala simplesmente, se arrepende aí. Ele dá uma ordem, arrependei-vos. Vocês não estão entendendo. Vocês esqueceram o que é o principal para a vida de vocês e o foco principal que é Deus. E simplesmente continuam fazendo as mesmas coisas. Nós precisamos nos arrepender completamente. No nosso catecismo maior, na questão 76, ela tem a pergunta: o que o arrependimento que conduz à vida? O que é o arrependimento que conduz à vida? A resposta é a seguinte. Está exatamente dessa forma. O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora, operadora no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e a odiosidade dos seus pecados, e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, que se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus, em todos os caminhos da nova obediência. Ou seja, o pecador que se arrepende, ele sente esse pecado, ele sente que ele errou. Ele sente isso profundamente, a ponto dele mudar a sua vida. Ele sente de forma que ele rejeita aquilo que ele fez. Ele simplesmente se aborrece com aquilo. Aquilo não é bom para ele, ele sabe que não é bom. Aquilo machucou ele e machuca o Espírito Santo. E aí ele faz essa mudança na sua vida. Esse é o arrependimento verdadeiro. Esse é o arrependimento que é tratado no nosso catecismo, é tratado por Cristo, é tratado por nós como cristãos. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Falta pouco.
Imagina quando você está prestes a um compromisso importantíssimo. Imagina que você vai para uma festa com o presidente, um evento com ele. Você se arruma, troca de roupa. Os homens até tomam banho quando vão para um evento importante, né? Pelo menos eu acho, né? Não é verdade? Quando a gente vai para algo importante, a gente se limpa, a gente se arruma, a gente se maqueia, a gente penteia o cabelo, né, Igor? Nós procuramos nos apresentar sempre limpos, de forma com que olhem para nós e saibam que nós estamos limpos. O arrependimento proporciona isso, nós ficarmos limpos. O arrependimento mostra para Cristo que nós estamos nos purificando. Se nós vamos para uma festa importante, um evento importante, nós fazemos isso, porque para nos apresentar para Cristo, nós também não fazemos a mesma coisa. Nós estamos a caminho de uma festa maravilhosa. Nós estamos a caminho do encontro com Cristo. Nós estamos a caminho dos últimos dias e nós não estamos nos arrumando. Não estamos trocando as nossas vestes do pecado, nós não estamos tirando a roupa suja e colocando algo novo na nossa vida. Conversão, transformação, abominação do pecado. Nós não estamos fazendo isso, nós precisamos fazer isso dia após dia, momento após momento. Nós estamos nos vestindo de que forma? Nós estamos nos limpando de que forma? O arrependimento proporciona isso. Como nós lemos há pouco, o arrependimento nos proporciona a salvação, nos conduz à salvação. Sem o arrependimento, nós teremos problemas no final. Nós vamos falar para Cristo: Pai, estou aqui. Eu falei em seu nome, eu preguei em seu nome, eu curei em seu nome. E Ele vai dizer: não te conheço. Nós precisamos nos arrepender. E o marco inicial está ali. A partir do momento que Cristo falou. Cristo está falando. Cristo está em alto e bom som falando com você. E te pedindo o arrependimento completo, profundo, sincero. O arrependimento que vem do, como dizem, vem da alma. O arrependimento tem que ser certo, não de qualquer jeito. Nós precisamos estar vendo a nossa vida, seguindo a nossa vida dessa forma. Se arrependa porque o reino de Deus está próximo. Simples assim. Nós não sabemos quando vai ser o nosso tempo. Nós não sabemos quando será essa hora. Nós sabemos que ela acontecerá. Cristo virá. E na segunda vinda dele, como nós vamos nos apresentar? Arrependidos, limpos, puros. A nossa caminhada, que é uma preparação para nós estarmos nos purificando, nos limpando, nós estamos realmente fazendo isso? Arrependei-vos. O arrependimento é assim, nos deixando limpos, tirando toda a sujeira, todo o erro, toda a mancha do pecado. O arrependimento serve para mudar a nossa trajetória e nos colocar nos caminhos do Senhor. O arrependimento não é só a limpeza, mas é manter-se limpo, porque quando nos arrependemos verdadeiramente, transformamos a nossa vida. Em conclusão,
O arrependimento que Cristo fala é para que você se volte para Deus. E para a finalidade da aliança. Estarmos na aliança de Cristo. Cristo alerta para o arrependimento verdadeiro, em que você se converte, não aquele simples pedido de desculpa, como eu disse agora. Mas é aquele que você acaba se afastando do erro e não repetindo os erros, os pecados. Quando você se arrepende, você se liberta. O arrependimento que Cristo fala é um alerta de urgência, porque ainda há tempo para que você reconheça a segunda vinda de Cristo. Está bem próxima. Ele avisa que o tempo de espera está terminando e que Ele está batendo a sua porta. Se apresente limpo. É isso que Cristo quer. Esse é o alerta que Ele te dá. Esse é o convite que Ele faz quando Ele fala: arrependei-vos. Apresente-se limpo. O dia está próximo. Você está limpo? Você tem se preparado para isso? Ou você tem reiteradamente cometendo os mesmos erros? Ou você vem fazendo as mesmas coisas, transgredindo a lei consecutivamente? Você está se purificando? Você está se preparando? Essa é a mensagem. É isso que Cristo quer para nossas vidas. Para que nós nos apresentemos limpos para Ele. Esse alerta: arrependei-vos, o dia está próximo. Não é uma mensagem qualquer. É um alerta tão pontual na nossa vida, que merece uma atenção maior. Eu estou certo de que você ouvirá o chamado de Cristo para se arrepender, para o arrependimento verdadeiro, e não perderá esse compromisso, o compromisso com Cristo, porque Ele já está em cima da hora. Está batendo. Está chegando. O dia está próximo. E eu gostaria de ter oportunidade de estar lá. Encontrar os irmãos também. Vamos nos arrepender. Vamos nos purificar. Para juntos, quem sabe, a igreja de Bonito toda de mãos dadas. Chegando no dia final, falar: Senhor, está aqui a sua igreja. A sua igreja verdadeira. A sua igreja limpa. A sua igreja pronta para te amar, para te adorar eternamente. Amém? Vamos orar? Ó Pai amado, mais uma vez, Senhor, na sua presença, nós te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor fala conosco, Pai. O Senhor vem nos mostrar, Pai, o momento de nos arrepender, Pai. O Senhor mostrou, Pai, através dessa semana de oração, Pai, o quanto que nós temos que tratar a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Uma igreja que ora, Pai. Uma igreja que se afasta do pecado. Uma igreja que trabalha, Pai. Uma igreja envolvida contigo, Senhor. Uma igreja que pede e sustenta uns aos outros, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por essa igreja. Por essa igreja, Pai, que está arrependida. Está entregue a Ti, Senhor, porque sabe que o encontro contigo, Pai, será o evento mais especial, Pai, das nossas vidas. E nós queremos estar lá, Pai, certos e prontos, Pai, para Te encontrar. E por isso nós estamos nos arrependendo, Pai. Cuida, Senhor, da nossa vida, Pai, do nosso dia a dia. Que esse alerta, Pai, não venha como uma simples desculpa para a nossa vida, para nós simplesmente, Pai, seguirmos adiante sem a transformação, Senhor. Pai, por isso nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos. Em nome do seu Filho amado Jesus, Pai. Amém.
Irmãos, perdão. Essa semana agora nós teremos a semana de oração. Será a semana inteira uma semana que nós vamos estar usando para estar orando basicamente para a nossa igreja. Semana inteira o nosso motivo de oração será em prol da nossa igreja e dos nossos irmãos. Então eu convido os irmãos que puderem, todos os dias às 19 horas, estarmos aqui orando juntos. Na sexta-feira, nós queremos ter um culto no lar. Se os irmãos conhecerem alguém, ou tiverem alguém que queira fazer esse momento de culto no lar, por favor, nos comunique para nós estarmos agendando. Durante a semana também nós temos o nosso discipulado. Estou discipulando a nossa irmã Luz Amparo, a Anisete está participando também, a minha mãe vai participar, né? Então que os irmãos estejam orando por elas e os irmãos que quiserem participar para auxiliar ou até para começar essa turma com eles, tá? Por favor, me procurem. Também estamos durante a semana discipulando outras pessoas fora daqui de Campo Grande, via online, que os irmãos estejam orando, porque isso tem impactado um pouquinho nas minhas atividades da faculdade, nas aulas, devido aos horários, né? Mas o que eu peço para os irmãos é para Deus dar o sustento para que eu possa acompanhar essas atividades da faculdade em um horário posterior, possivelmente nas madrugadas. Mas ainda nós também estamos fazendo as visitas a alguns lares, acompanhando algumas famílias e também visitas ao hospital, orando com os que estão ali internados, quem está na emergência, quando é possível, quando não está muito tumultuado. Então que os irmãos orem por essas atividades. Os irmãos que não puderem participar, que estejam orando. Aqueles que puderem ou tiverem a oportunidade, me procurem. Vamos marcar o dia para estarmos indo lá. Tá? É um momento muito gostoso. Momento em que nós conversamos com os irmãos que estão lá. Muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus e estão ouvindo a palavra de Deus nessas visitas. Alguns que estão lá doentes conhecem a palavra de Deus, mas não recebem visitas. Nós estamos fazendo esses momentos com essas pessoas. E a palavra de Deus é tão boa, né? Há muitos dali a gente visita e na semana seguinte, ou daí 2 dias quando nós voltamos, eles não estão mais lá. Certos que Deus está curando eles. E é isso que a gente faz nesse trabalho. E as outras atividades que nós também fazemos, né? Às quartas-feiras à tarde, nós visitamos a família do seu Isaías, tá? E nós oramos juntos, né, Nisete? Nós fazemos um momento de devocional, conversamos, tem um momento muito gostoso ali, tomamos um cafezinho junto também, né? Então, todas essas atividades e outras que não foi citada para os irmãos, nós podemos participar juntos. Aqueles que tiverem oportunidade, por favor, nos procurem. E não definimos ainda se a nossa ceia será no domingo, no período da manhã, na EBD, ou no domingo à noite, da semana que vem. Nós vamos definir isso e aí eu comunico os irmãos através das mensagens, ok? Eu acredito que não temos mais nenhum recado, nós já falamos sobre os irmãos que não puderam estar presentes hoje. E lembrando, eu peço para os irmãos estarem orando pela família do Valmir e da Josi, lá de Bodoquena. Eles estão precisando muito das nossas orações. Então, que os irmãos possam sustentá-los em oração também. Nós estivemos lá na semana passada e vamos tentar ir novamente essa semana. Nossa ideia é tentar fazer essa visita semanal,
por questões pessoais, essa semana não foi possível. Mas na próxima semana, certamente nós estaremos visitando eles. Quem quiser também participar dessas visitas, nos procure. Ok? Vamos encerrar esse momento. Vamos convidar os irmãos mais uma vez a estarem de pé. Vamos orar. Pai amado, glorioso, nós te pedimos, Senhor, nesse momento, primeiro te agradecendo, Senhor, por mais esse culto, mais esse momento, Pai, em que nós estivemos na sua casa e livremente, Pai, podemos te cultuar, Pai, te louvar, te glorificar, Pai, ouvir a sua mensagem, Senhor. O quanto que o Senhor é perfeito para as nossas vidas, Pai. O quanto que o Senhor nos trata. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai. E agora nós te pedimos, Senhor, para que nos dê um restante de noite sobre a sua bênção, Pai. Trata, Pai, daqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje. Senhor, cuida de cada um deles. Estende as mesmas bênçãos que nós recebemos aqui a todos eles, Pai. E, Senhor, nós também te pedimos para que nos dê, Pai, uma semana sob a sua bênção, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa igreja, por cada irmão, por cada família aqui. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Está encerrado o nosso culto, vamos tomar o nosso cafezinho. E não saiam antes de eu cumprimentar cada um dos irmãos.